Seja bem-vindo a mais um programa da Praia da Vitória, com a certeza de que vai ficar tudo bem. Hoje vamos falar novamente das instituições particulares de solidariedade social, desta vez sobre o Centro Comunitário de São Brás, e junto de mim já tenho o presidente para estar à conversa connosco. Seja bem-vindo, bom dia, obrigada por estar aqui connosco. Começando exatamente por falar um pouco do Centro Comunitário, que áreas de abrangência tem, como é que é a sua atuação, como é que funciona atualmente? Bom dia, parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite que fizeram ao Centro Comunitário de São Brás. Nós somos uma instituição relativamente pequena, contudo temos as valências de ERP, em estrutura residencial para idosos, temos centro de dia e temos centro de convívio. Em termos de utilização, nós temos 14 utentes em ERP, temos 10, portanto, capacidade para 10 e estamos cheios de centro de dia e temos cerca de 35 pessoas em centro de convívio. Como é que funciona, apesar de estarem cheios, normalmente as pessoas candidatam-se e há todo um processo, se quiserem ir para o centro comunitário, seja em que valência for, há um processo de avaliação, de seleção aqui, de escolha, como normalmente estão cheios, tem que se fazer esse processo a nível de prioridades, digamos assim. Sim, efetivamente tem que ser feito esse trabalho. Nós temos uma direção técnica composta por um elemento, uma gerontóloga social, a doutora Beatriz Cabral, que faz todo o processo, que depois, no caso de ERP, juntamente com uma equipa designada de equipa de gestão de vagas, fazem a análise dos candidatos, vamos chamar candidatos, e depois, quando houver vaga, fazem a sua colocação. Isto no caso da ERP, da estrutura residencial para idosos. O centro de convívio não tem esse problema. O centro de dia, curiosamente, pela primeira vez estamos cheios, portanto, antes de termos fechado agora, encerrado as atividades do centro de dia, portanto, ficamos completos. O centro de dia, do modo geral, não tem lista de espera. Nós, neste momento, não temos lista de espera, mas sim, fazemos uma avaliação das pessoas que querem ingressar e depois, mediante os critérios portanto, de admissão, fazemos a admissão. Aqui o centro de dia e as pessoas que estão mesmo lá no centro normalmente convivem umas com as outras. As pessoas que vão para lá passar apenas o dia estão todas já em contacto umas com as outras. Sim, estão. Portanto, a ERP e o centro de dia funcionam no mesmo espaço e sim, eles têm muita interatividade uns com os outros. Portanto, o pessoal da ERP com o pessoal do centro de dia têm uma grande atividade entre eles. Nomeadamente, almoçam juntos, têm atividades, partilham as atividades juntos, fazem muito intercâmbio uns com os outros, sim. Agora, com esta fase perante a pandemia, houve ajustes em todos os setores, um pouco por todo o mundo ajustou-se e as instituições particulares de solidariedade social não foram exceção. E há quem diga que atravessam mesmo dificuldades perante a pandemia, seja pela questão da compra de equipamentos de proteção individual, toda a gestão que tem sido difícil. A Câmara Municipal da Praia da Vitória, então, neste sentido, criou uma linha de apoio, já conhecida por muitas pessoas, no valor de 100.000 euros, que associa-se tanto a essas instituições como aos bombeiros. Como é que tem sido, de facto, essa linha? Foi usada e, de facto, foi uma ajuda? Como é que foi? Efetivamente, sim, foi uma grande ajuda, ou está a ser uma grande ajuda, e em boa hora a Câmara Municipal da Praia da Vitória teve esta iniciativa. Efetivamente, com todas estas mudanças que este vírus nos trouxe, tivemos que fazer várias adaptações. Como é sabido, todas as instituições, ou a maioria das instituições particulares de solidariedade social, vivem com dificuldades, portanto tem que ter uma gestão financeira muito cuidada. E sem dúvida que todo este aumento de aquisição de materiais vem trazer algumas dificuldades financeiras às instituições e, desde logo, ao Centro Comunitário de São Brás. Contudo, em boa hora, com esta medida da Câmara Municipal da Praia da Vitória, à qual nós também nos candidatamos e já apresentamos diversas despesas, é, sem dúvida, uma ajuda muito grande portanto, para a gestão financeira neste tempo de Covid-19 para a nossa instituição, sem dúvida. Em boa hora foi criada esta medida. Até agora, perante essa pandemia, qual foi o maior desafio, seja a nível de pessoal que trabalha, os funcionários, a nível dos utentes? Como é que foi assim? Qual foi o maior desafio? Eu diria que os desafios foram todos, porque ninguém estava habituado, ninguém estava sequer treinado
à espera e treinado para uma situação destas. Uma coisa é o que nós ouvimos de situações similares que aconteceram no passado, outra coisa é caber-nos a nós vivermos esta situação. Começamos logo pelo desafio maior, que foi a elaboração do plano de contingência. Logo naqueles primeiros dias, tentarmos prever no plano de contingência todas as possibilidades para que tudo corresse bem. Efetivamente, depois, a cada dia se tornava... tínhamos um desafio e ainda hoje os temos. Não é? Agora, com a reabertura portanto, da Valência de centro de dia, é mais um desafio. Nós tentamos, desde o início... Eu tenho dito que nós andamos umas horas, tivemos o privilégio talvez de andarmos umas horas adiantados em relação àquilo que foram sendo as medidas. Posso lhe dizer, por exemplo, que quando se começou a falar no continente de casos positivos deste novo SARS-CoV-2, nós começamos logo a fazer medição de temperaturas. Portanto, começamos mais para rotinar também os nossos funcionários, no sentido de isto vai chegar cá, isto vai ser possível fazer e vai ter que ser possível fazer, então começamos logo com muita antecedência, ao ponto de alguém nos dizer, quando lá ia, que era aos serviços administrativos ou fazer uma visita qualquer, mas porquê medir a temperatura? E nós fomos dizendo, porque isto vai chegar cá, vai chegar aos Açores, garantidamente, e nós estamos já, digamos que, a prever o que é que pode acontecer e tentar prevermos como vamos lidar com estas situações. Recomendamos logo de seguida a todos os familiares de centro de dia que pudessem resguardar os seus familiares que o fizessem. Umas horas depois veio, portanto, a resolução de que fechariam a partir do dia 16 de março. Portanto, voltamos a informar que as atividades do centro de dia iriam estar encerradas. Portanto, isto foram desafios e, mais ou menos, como nós estávamos 2 ou 3 horas adiantados, digamos assim, àquilo que foram depois as resoluções, nós tivemos que ir sempre ajustando também o plano de contingência nesse sentido. Depois, fomos também aprendendo muito uns com os outros, quer entre instituições que frequentemente nos contatamos, quer com aquilo que ia acontecendo, nomeadamente no continente. E fomos aprendendo todos algumas medidas. Por exemplo, os nossos funcionários, do modo geral, porque é quase tudo dali da freguesia de São Brás, vinham fardados de casa, deixaram de vir, portanto. Entravam todos por uma porta, deixaram de entrar. Portanto, criamos uma entrada própria só para a questão dos funcionários, portanto, traziam a sua roupa normal, equipavam-se dentro das instalações do centro comunitário e depois faziam toda a sua atividade dentro do centro comunitário. Fizemos, inclusivamente, uma circular para eles, no sentido de lhes recomendarmos portanto, que se resguardassem o mais possível quando não estavam a trabalhar. Uns dias depois, vimos-nos confrontados com a situação das dificuldades de pessoal, porque não temos efetivamente muita gente, portanto tivemos que criar aqui aquilo que agora se designa por equipas de espelho para podermos ter, e estamos a fazer desde o dia 25 de março, estamos a fazer 14 dias, há um grupo, são 2 grupos, um grupo trabalha 14 dias, o outro está em casa e depois vão trocando. Portanto, os desafios foram uns atrás dos outros, foram realmente uns atrás dos outros. Em boa hora foram tomadas essas decisões porque tem corrido tudo bem e felizmente na terceira, nomeadamente no Centro Comunitário de São Brás, não estamos com medo, estamos serenos, mas estamos muito atentos. Sim, até porque no lar nunca aconteceu nenhuma situação assim, ou ao nível de familiares, alguma suspeita, assim, algum susto que apanharam, digamos Não, assim. efetivamente não. Não, nós fomos tomando essa medida, fomos avisando os familiares para terem cuidado. Portanto, enquanto ainda eram previstas as visitas, nomeadamente à ERP, que nós também condicionamos. Antes de sair a situação de estarem, portanto, reservadas a 1 hora, nós fomos fazendo isso, como dizia há pouco, umas horas antes, umas horas de antecedência. Mas não tivemos, felizmente, nenhum caso preocupante e contamos não ter. E ainda bem. Contamos não ter. Aqui, por um lado, se teve de haver uma maior motivação dos funcionários, porque foi uma fase difícil, tiveram que trabalhar mais e depois é que descansavam. Por outro lado, também houve que ter um cuidado maior com os idosos, porque é tal coisa, faltava o calor das famílias, houve aqui um cuidado redobrado. Foi um desafio nesse sentido, porque tinham que ser os funcionários, tinham que ser a família, que certamente já o eram, mas tinham que dar aquele calor que eles sentiam falta das famílias. Foi complicado porque são idosos e sentem-se sozinhos. Exatamente. Sem dúvida.
Não foi fácil. Em termos de funcionários, eu quero deixar aqui uma palavra de apreço e de gratidão pelo trabalho que eles têm feito, porque desde o primeiro momento em que nós começamos a tomar algumas medidas, eles prontamente as assimilaram e não nos causaram qualquer dificuldade, porque elas podiam ter acontecido, não nos causaram qualquer dificuldade em todos os ajustes que foram necessários fazer, nomeadamente também ao nível dos seus horários. Obviamente que não foi um processo fácil depois na questão dos utentes, habituados a ter mais gente com eles, passaram a não ter tanta gente. Nós adquirimos há algum tempo atrás um computador, um PC interativo, que nos permite fazer aqui uma série de intercâmbio, até mesmo com as famílias, que foi útil. Portanto, para além da atividade que ele proporciona aos idosos fazerem, também permite o contacto com as famílias. Obviamente que demos mais atenção a todo esse processo neste momento, através da nossa equipa de animadores, mas sem dúvida que os idosos sentiram esta falta de proximidade dos seus familiares e até mesmo nossa, porque a direção todos os dias ia ao centro comunitário, deixou de ir. Portanto, a única pessoa que lá ia era eu, quando era preciso fazer a assinatura de algum documento ou proceder a alguma coisa portanto, que exigia a presença física, porque de resto trabalhava em casa, mas criamos, felizmente a nossa instituição é composta por muito vidro e muita porta, janela, portanto, e o gabinete da direção desde logo tem uma porta que dá para a rua e era essa porta que se usava. E mais ninguém ia à instituição. Portanto, nós fechamos-nos ali, eu vou-lhes dizer assim, fechamos-nos ali por forma a que nada acontecesse. Obviamente que uns familiares perceberam melhor, outros perceberam menos bem, como em tudo, mas depois com o tempo perceberam que as medidas que estavam a ser tomadas eram realmente aquelas que nos pareciam as mais indicadas. Eu próprio não tinha contacto próximo com os utentes, que gosto muito de o fazer, como lhe dizia, aquilo é tudo vidro, eu passava por fora, batia à porta, dizia-lhes adeus e tal, e notava que eles, dentro das circunstâncias que estavam a viver, não se sentiam tão mal assim. Conseguiram perceber? Conseguiram perceber, sim, eu acho que sim, porque também, pronto, as notícias eram... A toda a hora se falava deste Covid-19 e eles, pronto, estavam obviamente atentos e sim, eu acho que sim, acho que perceberam. Há dias, a semana passada, na sexta-feira, foi o dia em que eu estive mais próximo deles. Fui-lhes agradecer também toda a compreensão que eles tiveram com as medidas e dizer-lhe que dentro de dias as medidas vão ser diferentes e que vamos poder não voltar à normalidade que tínhamos antes de tudo isto começar, mas à normalidade possível. A nível do centro-dia também houve aqui um desafio, porque esses idosos estavam habituados a ir passar o dia lá, tinham companhia, tinham as suas amizades e agora certamente que se calhar estão fechados em casa só com a televisão, não têm aquela dinâmica que tinham antes. Agora há aqui uma quebra de rotina para voltar à normalidade, vai ser um desafio porque se calhar vai ser chatinho, digamos assim, para eles voltarem à normalidade. Sim, temos falado eu e a diretora técnica, ligamos-nos várias vezes ao dia, mas sim, está a ser já uma preocupação nossa. Aliás, depois da conferência da senhora Secretária Regional da Solidariedade Social na passada sexta-feira, nós já ajustamos o nosso plano de contingência tendo em vista a reabertura das atividades do centro de dia e a retoma das visitas, portanto, para o caso da ERPI. E sim, vai ser mais um desafio para todos, para a direção, desde logo, para a equipa técnica, para os funcionários, para os próprios utentes, vai ser um desafio para todos retomarmos agora toda a atividade que tínhamos quando tudo isto começou. Sim, vai ser mais um desafio. Sim, sim. Se antes estavam assim habituados, por exemplo, a ter atividades de verão que saíam fora, iam ao exterior, iam para as zonas de lazer, agora se calhar também tem que haver um ajuste. Internamente se tem que conseguir, mesmo estando fechados no mesmo sítio, cativar através da equipa de animadores que falava há pouco, porque agora no verão se calhar os passeios não podem ser os mesmos que eram antes. Sim, infelizmente não serão talvez feitos da mesma forma. De qualquer modo, estudaremos a melhor forma de tentar fazer os possíveis, porque é importante aproveitar o bom tempo para que possam sair das instituições. Eu costumo dizer nem que seja comer um gelado aos biscoitos. Portanto, é importante. Vai ser mais um desafio para todos. Vamos ver o que é que os próximos dias nos trazem em termos do que é possível fazer de atividades, também da propagação ou não do vírus cá. Vamos ver se ele volta, oxalá que não volte. Neste momento estamos felizmente sem casos positivos na nossa Ilha Terceira há muito tempo, o que é bom. Vamos ver.
Isto é mais ou menos assim, um dia de cada vez. E vamos ajustando tudo o que é possível ajustar, um dia de cada vez. Não me parece haver neste momento outra forma de atuar. Sendo esta uma faixa com maior fator de risco e com a previsão de, nos próximos dias da retoma das visitas, os cuidados vão continuar a existir, a medida de temperaturas, um Sim, controle maior. Sim, tem que ser. Não podemos baixar a guarda. Nós criamos, inclusivamente, com todas estas situações que têm acontecido, por iniciativa dos funcionários, eles criaram, eu faço parte, obviamente, do grupo, um grupo no Facebook, para diariamente aquelas informações de rotina poderem ser partilhadas por todos. E tem sido interessante, porque ainda a semana passada fizeram uns doces e puseram, portanto, publicaram a fotografia no nosso espaço, um espaço só nosso, a dizer: hoje vai haver donetos. E acabou por se criar ali, neste grupo, uma certa proximidade que não era possível fisicamente. E tem efetivamente funcionado muito bem, entre outras medidas que foram tomadas para aproximar toda a gente. Obviamente que, e voltando à questão que me pôs, eu aproveitava esse espaço para os animar, para lhes agradecer o trabalho, o esforço e, ao mesmo tempo, para lhes dar uma mensagem de esperança. Isto vai melhorar, isto vai passar a ser diferente, mas para já não temos forma de o fazer de outra maneira. Portanto, vamos ter que continuar muito atentos. Reforçamos, e isso eu fazia questão de lhes dizer praticamente todos os dias, que reforçamos muito toda a higienização dos espaços. Tinha que ser, não havia outra forma, dos corrimões, das maçanetas, portanto, tudo o que era sítios onde havia mais toque, reforçamos toda essa higienização e vamos continuar a fazê-lo. Portanto, não vamos baixar a guarda, porque a qualquer momento as coisas podem, acho lá que não, mas podem voltar para trás. Até porque os funcionários usavam mesmo os equipamentos de proteção individual, houve sempre esse cuidado, seja na lavagem dos utentes, sempre. Sim, eles próprios não tiveram qualquer dificuldade em o fazer. Já o faziam com menos frequência, mas já o faziam. Aceitaram muito bem as medidas, até porque estavam também a ficar protegidos eles próprios, não é? Sim, efetivamente não tivemos dificuldade nessas medidas e curiosamente, permita-me reforçar esta situação, eles foram de um profissionalismo excelente que deve ser ressaltado, porque fizeram e estão a fazer um trabalho extraordinário. Dizia há pouco que era mesmo um dia de cada vez. Como é que vê aqui agora este regresso à nova normalidade, porque nunca vai ser a normalidade a que estávamos habituados? Como é que vê assim os próximos passos? Eu vejo com alguma esperança. Aliás, só assim se pode ver, eu acho. Penso que as medidas que nós estamos a pensar tomar, estamos também a aguardar, como falei há pouco, depois da conferência da senhora Secretária Regional, estamos também à espera que a Autoridade Regional de Saúde também emane algumas recomendações, mas eu vejo com bom tom esta retoma. Com muitos cuidados. Nós vamos tê-los também, já criamos uma série de situações quer para as visitas, quer para a retoma da atividade de centro de dia, nomeadamente com as proximidades, com os contactos que se faziam antes e que agora não são nada recomendáveis, ainda que não tenhamos, como falamos, casos positivos, mas eu vejo com esperança esta retoma. Podemos aqui falar que, no que toca às instituições particulares de solidariedade social, que todos nós, como cidadãos, temos um papel, que elas vivem também com a ajuda de todos nós. É verdade. Nesta fase, a melhor ajuda que todos nos puderam dar foi a compreensão. Compreenderem o que estava a acontecer e pronto, foi efetivamente uma grande ajuda. Agora, na retoma de todas estas situações, a compreensão também das medidas que terão que ser tomadas, o lavar as mãos com mais frequência, ou se calhar numa situação ou outra ter mesmo que usar máscara. Não é? Portanto, e tudo isto são desafios, como falávamos há pouco, para todos, e essa será neste momento a maior ajuda. Obviamente que depois as ajudas institucionais são importantes, porque nós não deixamos de ter as dificuldades que são conhecidas por todos. Há uma série de medidas regionais, falamos há pouco das da Câmara, mas também há uma série de medidas regionais que nós estamos atentos. Temos que estar forçosamente atentos por causa da parte financeira destas casas,
E essa vai ser uma ajuda também muito importante. Portanto, a da Câmara, sim, está a ser, e depois as regionais também são importantes, porque houve mais horas de funcionários, houve férias pessoas que tinham férias para gozar que não foi possível gozar, portanto, tudo isto está-se a acumular. O que é que vai acontecer? Mais um desafio. Portanto, vamos ter mais um desafio daqui a dias, no sentido de perceber como é que quem devia já ter gozado de férias não o fez, como é que vamos fazer para também depois não prejudicar o dia-a-dia da nossa instituição. Portanto, é um desafio todos os dias. A nível de instituição, não houve aqui perigos a nível de emprego? Conseguiram manter o nível de emprego? Por enquanto, continua tudo igual? Sim, continua tudo igual. Tivemos também um apoio regional para as pessoas mais afetas à valência ou à resposta social de centro de dia. Houve também um apoio em boa hora, mas não tivemos dificuldade de colocar ninguém em casa, o que é bom. Exato. Fizemos mais a conversão, portanto as pessoas passaram a integrar os turnos, digamos, gerais da ERP, porque só a ERP é que está aberta, e sim, não prevemos sequer que tenhamos alguma dificuldade, mesmo que os apoios não venham diferentes, não prevemos ter nenhuma dificuldade até ao final do ano. Mas é como lhe digo, é um desafio também para a área financeira, tudo isto, porque efetivamente não é fácil. Gerir estas instituições que não vivem, como dizia ao princípio, com muito abastadas de verbas, é um desafio diário. Já era, neste momento é superior, é maior. Ao final do dia, depois, como presidente, qual é a maior recompensa depois de todos esses problemas a nível financeiro, novos desafios? Ao final do dia tem que haver uma recompensa e um sorriso na cara, não é assim? Existe várias vezes ao dia, como lhe disse, com a compreensão dos funcionários, com a compreensão dos utentes, com a compreensão dos familiares, com uma direção extraordinária que eu tenho o privilégio de presidir. Nós falamos imenso, nós fizemos reuniões, as nossas reuniões de direção neste período foram por videochamada, mas não deixaram de se fazer, portanto... ver todo este empenho de toda a gente é realmente gratificante, é muito gratificante. Ver que as coisas estão a decorrer com tranquilidade, com serenidade, é muito reconfortante. Se antes já era uma família, agora com esta fase ainda aproximaram-se mais, tiveram que se unir, ainda são uma família maior, não é assim? Sim, nós há dias falávamos no tal grupo que eu lhe falei há bocado do Facebook, quando tudo isto terminar temos que fazer um grande churrasco. Portanto, isto para percebermos que realmente às vezes estas dificuldades, e muitas vezes, desde logo esta, serve para aproximar de uma forma diferente as pessoas. Vamos ver se no futuro assim o será. Eu estou a falar a nível geral, mas também a nível institucional. Vamos ver se no futuro assim o será, porque as pessoas nós temos a terrível tendência de às vezes nos esquecermos com facilidade do que vivemos para trás. Eu quero acreditar que sim, que este coronavírus nos vai trazer algumas formas de refletirmos em alguns aspectos de uma forma diferente e desde logo espero que também aconteça na nossa instituição. Pronto, muito obrigada por estar aqui à conversa connosco e esperamos que fique tudo bem e que a retoma seja feita sempre nas condições feitas agora e que de facto não haja nenhum problema, porque estamos a falar de idosos e, como dizíamos há pouco, todo o cuidado é mesmo pouco. Muito obrigada, até à próxima. Eu é que agradeço. Nós acabamos aqui então esta parte da entrevista, mas de seguida temos as nossas habituais dicas e quanto a mim, volto amanhã então com mais conteúdos para si que está aí em casa. Até lá. Olá, chamo-me Silvia Almeida, sou educadora de infância e neste momento exerço funções de Presidente da Assembleia de Escola. A dica que tenho para vos dar tem a ver com ser educadora de infância. O que é que eu vos convido a fazer? Convido-vos a tirar um tempo do vosso dia, por pouco que seja, mas um tempo do vosso dia para estarem com os vossos filhos. Mas estarem mesmo. Contarem uma história, fazerem um jogo, cantarem, dançarem, estarem em família. Vamos consolidar os laços. Vamos criar memórias positivas, porque é isto que vão recordar daqui a uns anos. Aproveitem este tempinho, que sei que não sobra muito tempo para isso, mas aproveitem para verem os vossos filhos crescer. Olá, chamo-me Carolina Ferreira e sou nutricionista. Hoje vou falar sobre alimentação saudável. Faça uma alimentação saudável seguindo os princípios da roda dos alimentos. A alimentação saudável e adequada é fundamental para que o crescimento, desenvolvimento e manutenção do organismo ocorra de uma forma apropriada. O consumo de alimentos, quer a nível de quantidade,
quer a nível de qualidade, têm um papel de elevada importância para evitar a ocorrência de carências ou excessos alimentares e assim melhorar o estado de saúde. A roda dos alimentos ensina-nos que a alimentação deve ser completa, equilibrada e variada. Completa porque todos os dias devemos comer alimentos de todos os grupos da roda dos alimentos. Equilibrada, em mais ou menos quantidade, conforme o grupo, todos os alimentos devem estar presentes diariamente na nossa alimentação. E variada, porque dentro de cada grupo é importante variar para que a alimentação não seja monótona. A água encontra-se no meio porque devemos manter-nos hidratados todos os dias. Logo, beber 1,5 litro a 2 litros de água é fundamental. Por fim, a presença da atividade física é importante para uma alimentação saudável, permitindo manter um equilíbrio diário das quantidades calóricas ingeridas e o gasto de energia. Por hoje é tudo, vai ficar tudo bem. Olá, meu nome é Tânia Cortês, sou médica de família. Hoje venho falar sobre hipertensão arterial neste contexto de pandemia. No passado dia 17 de maio comemorou-se o Dia Mundial da Hipertensão Arterial. A hipertensão arterial é uma doença bastante frequente na nossa população acima dos 50 anos. Todos nós conhecemos alguém ou temos um familiar que tem hipertensão arterial. A hipertensão arterial é um inimigo silencioso. Muitas das vezes não dá sinais nem sintomas. As pessoas são hipertensas sem sequer saberem que o são. Mas aqueles que já sabem que são hipertensos, neste contexto de pandemia, têm que continuar a controlar alguns fatores de risco. Em termos de alimentação e de um modo muito geral, é importante ter cuidado com um inimigo muito importante, o sal. O sal deve ser moderado o consumo de sal nos hipertensos. Não se deve ultrapassar as 5 gramas por dia. Isto se não houver complicações. Deve-se também ter cuidado com o consumo de bebidas estimulantes, isto é, as bebidas que contêm cafeína. E não é só o café, existe todo um conjunto de outras bebidas que também têm cafeína e que, neste contexto de hipertensão, deve ser moderado o seu consumo. Deve-se também beber bastante água, principalmente aqueles hipertensos que têm medicamentos que ajudam a urinar. Para não desidratarem, devem beber bastante água. Outro fator de risco que devem continuar a controlar e que devem evitar ao máximo é o consumo de tabaco. Neste contexto de pandemia, o tabaco pode ser um amigo, nos momentos de solidão ou para fazer alguma companhia. Mas a verdade é que o tabaco é outro inimigo silencioso e deve ser abandonado em todos os doentes hipertensos. Se não conseguir por sua iniciativa própria, deve procurar ajuda junto do seu médico. Outro fator que temos que controlar será o stress. Vivem-se dias de stress, dias de angústia. Neste contexto de pandemia, estar a ver televisão com notícias de mortes e onde o único tema será a Covid-19 pode causar algum stress, agravando a sua tensão arterial. Se é isso que acontece, terá que ter cuidado. Abstenha-se de ver televisão e pratique outras atividades que promovam um maior relaxamento, porque já se sabe que o stress aumenta a tensão arterial e pode agravar a sua hipertensão arterial. Neste contexto de pandemia, também é importante certificar-nos que temos a medicação para a tensão arterial atualizada e que temos o suficiente para pelo menos 2 meses. Deve ser cuidadoso na toma da sua medicação e tomá-la todos os dias à mesma hora. Deve continuar também a monitorizar a sua tensão arterial. E, já sabe, a hipertensão arterial não se foi embora durante o contexto de pandemia. Continua a ser uma doença que deve ser controlada durante todo este tempo. Por isso, e resumindo, tenha cuidado com o sal, evite as bebidas estimulantes, deixe de fumar, pratique uma alimentação saudável, faça exercício e atividades de relaxamento.